Agora, vamos ver como que foi a grande vitória de ontem do São Paulo contra o Atlético Goianiense? Pode rodar, roda, roda. Animado, Rogério? Vi igualzinho o Rogério. Primeiro tempo, o São Paulo ok, beleza. Segundo tempo, foi uma largura. Olha, esses 2 pontos, mas ia empatar. Coitado o do São Rogério, Paulo tô deve com ao Felipe Alves. Né? A gente corneta muito, tal. O Felipe Alves não é um goleiro de ponta, é um bom goleiro ok. Acho que os 3 pontos, porque poderia ter até perdido pelo volume de segundo jogo é do verdade, Atlético. é verdade. Foi uma atuação ruim de São Paulo, principalmente no segundo tempo. O time caiu vertiginosamente e o Atlético não tem jeito, vai cair mesmo, né? Perder um jogo como esse, assim, não tem mais jeito, tá completamente sem possibilidade. Mas, de qualquer forma, o São Paulo soma 3 pontos nessa briga para chegar na Libertadores, mas a bola não foi convincente. E eu fico feliz quando a gente vê o mesmo jogo que o técnico, né? Falou, segundo tempo, realmente o São Paulo não funcionou. O Flávio pontuou bem, o Felipe Alves, que o São Paulo carece, né, de um substituto à altura do Rogério, e toda vez que um goleiro está lá na posição, no lugar do Rogério Ceni como atleta, a cobrança é muito grande. O Felipe Alves vinha sendo muito criticado, o próprio Jandrei, e ontem ele fez uma participação muito boa e merece os elogios. A leitura do Rogério foi a mesma minha, do Flávio, no primeiro tempo do São Paulo superior, no segundo tempo o São Paulo levou um vareio, poderia ter perdido. E o Rogério, na entrevista coletiva, ele vai mais a fundo, ele diz o seguinte, né, de que realmente o São Paulo não teve bem, foi muito sincero, e ele fala que para buscar, hoje o São Paulo está no G8, mas para buscar essa vaga, vai ter que melhorar desempenho, porque agora o nível dos adversários nos jogos restantes é um nível um pouco diferente, viu, Michele? São adversários de um porte mais alto, times que estão acima na tabela. Muito bem. Olha, o nosso convidado, Juan, é especialista em Flamengo, mas ele também vestiu a camisa do São Paulo. Então vamos lá para a casa do Juan de novo. Ô Juan, como que você está vendo o atual momento do Tricolor? E eu queria aproveitar e já te perguntar o seguinte, jogador ficar sem receber salário influencia no futebol que a gente vê dentro de campo? Acaba influenciando, talvez indiretamente, né? O dia a dia é conturbado, às vezes não tira o foco um pouco. Não que na hora do jogo o jogador não vai se dedicar totalmente, mas ao longo do trabalho, né, realmente atrapalha, não tem como, né? E o São Paulo, acho que pelo período que passou aí, né, de muitos anos sem título, eu acho que tá dentro de uma expectativa, né? Claro que o torcedor espera muito mais do São Paulo. O São Paulo tem uma camisa gigante e acho que uma vaga na Libertadores poderia terminar o ano aí pelo reconhecimento e a dedicação dos jogadores. Beleza. E aí, Flávio? Agora, sinceramente, eu não sei se vale a pena o São Paulo se classificar para a Libertadores, não. Ele não vai ter nenhuma chance. Fôlego, não vai ter fôlego, né? Não, e ainda se cair na pré-Libertadores, já começa o ano com crise. Porque a expectativa, o Juan falou, tá certo. A torcida do São Paulo, eles esperam o São Paulo aquele do tempo que o Juan jogava, do tempo que o São Paulo ganhava tudo. E agora o São Paulo não está nem estruturado, nem tem dinheiro para se estruturar a ponto de chegar e brigar pelo título da Libertadores. Não vai brigar. Aliás, na verdade, vai brigar o quê? Palmeiras, Flamengo, Atlético, se acertar, e algum time da Argentina, Boca, River, talvez. E só, para por aí. Então, ele pode, inclusive, gerar uma grande crise. Talvez fosse melhor já ficar na Sul-Americana, já se programa com orçamento mais baixo, e na Sul-Americana ele pode brigar, porque aí vai estar no nível que o São Paulo tem nesse momento. O torcedor fica bravo, mas essa é a realidade. A realidade do São Paulo hoje não é de Libertadores, é de brigar para o Sul-Americano. O São Paulo não pode se apequenar, ter esse pensamento. Você pode ter até razão daquilo que o São Paulo pode buscar dentro da competição, mas disputando uma Libertadores, surpreendendo, chegando a algumas fases, a premiação é muito boa. E num aspecto até profissional, como a gente briga demais, é importante você estar nas melhores competições, Flávio. Eu discordo um pouco de você, concordo no aspecto técnico que o São Paulo não tem um elenco, um time para brigar com os favoritos da Libertadores, mas no futebol tudo é possível, né? Então acho que o São Paulo não pode abrir mão pela grandeza do São Paulo. Até ser eliminado na pré-Libertadores e entrar numa baita crise. É possível, é um risco que se corre. É o mais provável do que ele ir longe na Libertadores. Falando em São Paulo, Juan, você que é especialista como lateral esquerdo, o que você acha do Reinaldo? Ele deve ficar ou o São Paulo deve vender o jogador? O que você acha? É um jogador que já tem um conhecimento do clube, né? Já tem bons jogos, está há bastante tempo no clube. Acho que teria que se fazer uma análise maior de mercado, né? Porque às vezes trazer um jogador que não vai
produzir o que o Reinaldo produz, que é um bom jogador, acho que já mostrou aí ao longo dessa história dele no São Paulo, que ele consegue ser efetivo, é um jogador que tem uma batida na bola muito boa, então consegue dar assistências, faz seus gols, então eu acho que tem que analisar, mas acho que pela história dele do São Paulo, acho que valeria manter o Reinaldo aí no time. Ô Michele, se você me permite só fazer uma pergunta aqui para o Juan rapidamente, porque o Juan jogou com o Rogério Ceni no São Paulo, agora Rogério técnico do Tricolor. Na época que vocês jogavam juntos lá, você já via nele essa possibilidade de ser treinador, um cara que já se engajava mais na parte tática e técnica do time? Como é que você está vendo ele de professor, o professor Rogério? Ele sempre foi bastante atuante, né? E sempre muito inteligente, taticamente, né? No vestiário ali, né? A gente é difícil prever porque, em geral, os jogadores não querem ir para essa parte, né? De técnico não é fácil, é bem difícil, muita cobrança, muita pressão e normalmente a gente fica cansado ali daquela rotina de jogadores, você vai para técnico, a rotina é a mesma ou até pior, né? Então, realmente era difícil tentar prever que ele seria técnico, mas acho que ele é muito novo ainda como técnico, tem muito tempo de carreira. Eu acho que pelo tempo de carreira dele, ele tem sido um bom técnico, tem resultados interessantes, né? O título brasileiro do Flamengo, o que ele fez com Fortaleza, né? A projeção que ele colocou no Fortaleza, então eu acho que ele tem tudo para ser aí um dos grandes técnicos brasileiros. Volto contigo, Mi. Valeu, Zé, brigadão. O mestre Alberto Helena Júnior também deu a opinião dele sobre a vitória do São Paulo. Vamos conferir? Não é que o São Paulo continua espiando pela fresta uma possível vaga para a próxima Libertadores, graças àquele gol do Luan no último suspiro do jogo contra o Dragão. Ah, se não fosse o Felipe Alves, hein? Nem esse fiozinho de esperança teria sobrado. O diabo é saber, terá fôlego o São Paulo e técnica para chegar onde estão neste momento Flamengo e Furacão? Sábado, ambos disputam o título da Libertadores. É isso aí, garota. Vamos ver o que vai dar no fim essa história toda. Eu torço pelo Flamengo. Um beijo. Mestre querido, saudade. Seguimos com o São Paulo por aqui, agora com o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. O que mais você separou do Rogério Ceni pra gente? Boa noite, Michele, tudo bem? Boa noite, timaço, Gazeta Esportiva, grande sexta-feira, como diria Celso Cardoso, para todo mundo. Separei um trecho da coletiva bem divertido, do Rogério Ceni mais leve. É porque sabe como é que é? No futebol tem o dedo do técnico, Michele. O Rogério Ceni já estava desconfiado que o Luan iria entrar justamente naquela hora certinha, estaria naquele lugar exato para salvar a pátria tricolor e decretar a vitória no apagar das luzes, como disse Alberto Helena Júnior, no fechar das cortinas, saudoso Fiore Giliotti. Aí o Rogério Ceni, que normalmente ou nas últimas entrevistas aparentava estar um pouco deprimido, chateado, triste, né? Tipo cachorro molhado, deu uma risada, levou na esportiva, falando sobre a entrada do Luan. Diz aí, Rogério Ceni. O jogador que mais domina a posição, tá? De primeiro volante, na acepção da palavra, 2 zagueiros, 1 volante. O Luan jogou os minutos que ele tinha condições de jogar. Se eu coloco o Luan mais cedo, ele não conseguiria. E daí eu já imaginei que ia ter aquela bola no final do jogo e eu precisava que ele estivesse bem. E aí, eu como um treinador visionário, imaginei, vou colocar o Luan aqueles 15 minutos que ele vai fazer o gol da vitória. Então, assim, o Luan jogou o tempo que ele tinha condições de jogar. Eu sei que as pessoas, é uma brincadeira, claro, eu sei que as pessoas querem o Luan, eu também quero o Luan mais tempo dentro de campo. É uma coisa que vai depender dele. É uma coisa que vai depender dele no dia a dia. A forma física é o que ele precisa aprimorar, porque o conhecimento da posição ele tem. E foi premiado com gol, ajudou muito a gente hoje no gol dele, coloca o São Paulo, ou mantém, né, o São Paulo na briga por posições mais altas. Bom, vocês ouviram aí o Rogério Ceni falando sério também
o Luan, melhor dizendo, perdão, o Juan tá com o Zé Paz lá na casa dele, né? Falando também de final de Libertadores. O Luan, o volante do São Paulo, precisa melhorar a forma física, foi vítima de seguidas lesões musculares, mas para o Rogério Ceni é o melhor volante do atual elenco tricolor. São Paulo que voltou para o G8, tá um pontinho só atrás do Atlético. São Paulo é o 8º, o Atlético Mineiro é o 7º, o Atlético Paranaense tá ali na cola também, um ponto à frente do São Paulo. São Paulo brigando, quem sabe até subindo um pouco mais. Os próximos 4 jogos do São Paulo para decretar o término da temporada, Michele, 2 em casa, 2 fora. Terça da semana que vem, Morumbi, Atlético Mineiro, confronto direto. Depois o São Paulo vai ao Maracanã encarar o Fluminense, recebe o Internacional no Morumbi e fecha o ano contra o Goiás na Serrinha. Já já eu volto para falar do Verdão. Mudaram o horário do jogo do Palmeiras na próxima quarta, Michele. Acho que eu vou invadir a madrugada na quarta que vem. Ah, vai sim, porque vai ter festa, né?